Fala rapaziada, Igor aqui trazendo uma novidade para vocês. A galera sabe que o YouTube estava parado, mas a partir de agora a gente já se encontra em 2020 e estamos chegando aí com uma novidade. Hoje eu estou com um parceiro, um amigaço meu que eu fiz através da internet. Estou aqui com o Gabriel e a gente vai dar início ao primeiro de muitos podcasts que estarão aqui no YouTube e logo mais nas demais plataformas disponível para que você ouça aí durante seu cardio, durante seu treino ou durante sua viagem, beleza? Então, eu queria já de primeiro agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo. Meu nome é Igor Kennedy, é sempre um prazer tê-lo vocês aqui conosco e eu vou passar para o Gabriel ele se apresentar para vocês aí rapidão, beleza? Gabriel, manda bala, manda seu nome, de onde você é, suas redes sociais e manda aí para a galera. Fala galera, é, agradecer quem está ouvindo a gente aí já. Meu nome é Gabriel, tenho 22 anos, sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Estou nessa área acadêmica, área do estudo, há 2 anos e meio. Terminei agora o sexto semestre de Educação Física, só que eu também já venho da área do esporte. Fui atleta de luta durante 5 anos, fui atleta profissional. E há 2 anos venho estudando a fundo, um pouco mais a fundo, a área do bodybuilder, porque eu comecei a estudar por conta disso. Então, espero acrescentar muito aí para vocês, no que eu puder. Quem quiser mais informações, minhas redes sociais. Tenho só Instagram, na verdade, que é Gabriel Rodrigues, Gabriel com 2A, como existe muito Gabriel por aí. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai tirando aqui. Ou pode mandar lá no Instagram, que eu vou estar à disposição para ajudar vocês e aprender também. É isso aí, Igor. Vamos entrar no tema? Vamos lá, velho. Então, vocês viram um pouco que o Gabriel ele é um cara experiente, ele estuda, ele treina, então ele tem uma experiência para compartilhar com vocês. E para entrar de cabeça, hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que é bastante controverso e bastante discutido, tanto no Instagram quanto também em fóruns acadêmicos. A gente sabe que o crescimento do bodybuilding ele é extremamente grande, é um esporte que vem se alastrando, vem crescendo de maneira, pô, incrível. E existe hoje, a galera costuma classificar os atletas de duas maneiras, né? Primeiro, os atletas naturais, que seriam aqueles atletas que treinam, trabalham duro, mas dentro dos padrões hormonais fisiológicos, ou seja, dentro daquilo que o nosso corpo oferta a partir de sua produção natural, e também aqueles atletas não sobrenaturais, mas hormonizados, que é aquela galera que utiliza os hormônios sintéticos, os derivados de testosterona, peptídeos e tudo mais. E hoje o Gabriel, como é um cara bem experiente, é um cara que tem experiência e também estuda, né, tá do meio acadêmico sobre isso, a gente vai falar sobre as variações de volume de treino para um atleta natural, bem como para um atleta hormonizado. Então a gente vai tentar entender para que a gente consiga absorver informação e aí mediar nossos treinos a partir de eu sou natural ou não sou. Então, para começar, eu vou pedir para o Gabriel falar um pouco sobre o que ele acha dessa ferramenta volume de treino, se ele acredita que é a variável mais importante para o treino, e aí a gente vai mediando esse bate-papo aqui. Então, Gabriel, meu irmão, o que é que você tem a nos dizer aí sobre volume de treino? O que é que você vê no meio acadêmico? O que é que você entende sobre isso? É uma ferramenta que você utiliza dentro da sua programação de treinamento? Fala aí para o pessoal. Então, primeiro a gente tem que entender, passar para o pessoal que não conhece, o que é exatamente o volume de treino. O volume de treino basicamente é a quantidade total de trabalho que a gente faz numa sessão, numa semana, no mês, depende do cálculo que você esteja fazendo. É, Basicamente, relacionado à hipertrofia, eu acredito que, se não a mais importante, está entre elas. Temos N variáveis é, relacionado a ganho de massa muscular, seja intensidade, seja volume, tempo de intervalo, amplitude de movimento. Porém, o que a ciência traz para a gente hoje, principalmente para indivíduos mais avançados, que o volume de treino ele é a chave principal. Por quê? Não desconsiderando a intensidade, porque a literatura traz para a gente que a intensidade em si é a carga, a quantidade, uma porcentagem mais próxima do RM, de um RM. Então,
vejo também isso como muito erro hoje em dia das pessoas acharem que intensidade está relacionada a quanto você cansa. E não, sim o nível de dificuldade que seu treino se alcança. Mas voltando à questão do volume, hoje o que a gente sabe sobre o volume de treino, principalmente voltado a fisiculturistas. Se a gente olhar o treino de um fisiculturista, de alguém que quer ganhar massa muscular, normalmente tudo vai depender da periodização, claro, mas o que a gente mais encontra? Um fisiculturista que vai numa academia e treina 20, 30 minutos, ou um cara que treina 50, uma hora. Então, eu vejo o volume de treino hoje como a principal variável. Lógico, é, muito disso vai depender da periodização, vai depender de como o cara está se alimentando, como que está o aporte calórico. Tem N variáveis, mas dentre elas eu acredito que seja a, a mais importante, sim. E cara, eu acredito que é dentro do volume de treino onde a gente consegue incrementar todas as demais variáveis, desde a carga, a velocidade da repetição, a, a um estímulo diferente, uma técnica diferente, desde um drop set, um strip set, um rest pause. Então, Gabriel, eu posso estar até equivocado em falar isso, cara, mas eu não tenho a definição. Só que para mim, o volume de treino ele é a base do treino, né? Ele é a estrutura, o alicerce do treino. E é a partir de um volume, vamos supor, vamos usar aqui exemplos, um treino de dorsal, vamos supor que você tenha um treino de dorsal com 20 séries. E aí dentro dessas 20 séries a gente seleciona aí 3, 4, 5 exercícios. Dentro dos exercícios a gente seleciona a quantidade de carga que vai utilizar. A partir da quantidade de carga a gente imagina um estímulo. E a partir desse estímulo a gente imagina as técnicas de treinamento para que a gente consiga tanto utilizar carga, quando essa for a intenção, quanto transformar cargas menores para que faça com que a gente tenha um nível de esforço bem alto, porque a gente sabe que carga ela nem sempre vai ser a gente vai sempre conseguir trabalhar com grandes cargas. Então eu vejo o volume de treino como esse alicerce para um treinamento e eu queria que você me corrigisse, diga o que é que você acha aí, você acha que eu estou equivocado, você acha que tem algum sentido essa minha definição sobre volume de treino? Total sentido, porque, como eu disse, o volume em si ele é a quantidade geral de trabalho, independente de quanto você vai fazer. Se seja 10 séries, 15 séries, uma série, é a quantidade total. Isso a gente sempre, normalmente, pela ciência, a gente multiplica carga vezes repetição vezes série. Porém, dentro da sala de musculação, eu não vejo ninguém fazendo isso. É um ou outro profissional é, que consegue fazer esse trabalho. Normalmente, a gente periodiza é, referente à quantidade de séries e aí a gente só vai variando o estímulo da carga. Então, quando a gente vai falar sobre volume, tem um princípio do treinamento que a gente fala que a quantidade de volume ela é totalmente dependente da intensidade. Por quê? Quanto mais volume você conseguir fazer, menor intensidade. Menor intensidade, por que eu digo isso? Se a quantidade ela é variável, se você conta ela, totaliza ela a partir de um RM, vamos dar um exemplo que você vai fazer um agachamento. Se um RM é de 100 quilos para uma repetição máxima de intensidade. Tudo bem, eu vou fazer um RM, vão dar, vai dar uma repetição, certo? Esse é meu volume. Então são 100 quilos de volume total de trabalho. Mas se eu consigo fazer 2 RM, por exemplo, com 90 quilos, eu fiz 180 quilos de trabalho, certo? Porque eu fiz Beleza. duas repetições. Então, de qualquer forma, o volume ele vai ser a chave principal. Porém, como eu disse, ele vai ser totalmente dependente da intensidade também, porque quanto maior o volume, menor a intensidade e vice-versa. É um princípio do treinamento que a gente aprende lá no começo, quando a gente começa a estudar. Entendi. E é bem essa. Às vezes, Gabriel, a gente acaba que se depara com informações como essa que no final acaba sendo óbvia, só que a gente meio que se confunde, né? Ou então não tem certeza sobre a informação. Eu falo no sentido que
a gente até tem a ideia de que isso seria realmente o que você definiu, né? Vamos supor, a gente está treinando lá e acaba percebendo que vai passando o tempo e a gente vai perdendo aquela intensidade no treino, né? E meio que instintivamente você conseguiria entender isso, né? Só que eu acredito que deve ter alguma barreira que faz com que a gente sei lá, não consiga ligar os pontos, porque você falando aí ficou bem claro para mim que realmente, até pelo meu treino de dorsal que eu fiz hoje, no início é uma pegada muito louca, vai passando o tempo e a gente vai perdendo a intensidade que teria. E, pô, e quando você divide o treino, vamos supor que você tem um bíceps para fazer no final, se o bíceps for a prioridade, o ideal seria que você mandasse antes do treino de dorsal, até porque você utiliza do seu aporte de energia mais alto desde o início do treino. Então, a sua definição ela termina que leva a gente a entender o que realmente acontece na prática. E eu queria saber de você que a partir do momento que você começou a estudar, isso também começou a ficar claro na sua mente, acontecia coisas que aconteciam com você, coisas que aconteciam na prática, que quando você caiu na literatura e viu uma definição bonitinha assim, você começou a ligar uma coisa ou outra. Você acredita que isso aí facilitou o entendimento quando você começou a estudar? Demais, demais, sem dúvida, porque a gente consegue manipular todas essas variáveis, né, Igor? Porque não adianta, lógico, dependendo da minha periodização, eu vou chegar, vou meter carga, vou ficar um pouco mais tempo na academia, porém, talvez não seria o ideal para aquele momento. O que eu comecei a entender? Eu sempre fui um cara que gostei de fazer muito agachamento e muito levantamento terra. Porque, para mim, na minha visão, tanto é, funcionalmente, falando em funcionalidade, quanto em quesito de ganho de força e hipertrofia, são excelentes exercícios para quem treina. E eu comecei a perceber que quando eu fazia um volume, por exemplo, de agachamento muito grande, normalmente hoje eu agacho um pouco menos, até pela minha rotina de descanso. Mas quando eu estou bem descansado, eu gosto de fazer, por exemplo, um GVT de agachamento, 10 de 10. Coloco 100, 120 kg na barra e vou agachar. Pô, eu chegava no levantamento terra, eu não conseguia colocar a carga que eu colocava se eu fizesse terra no começo do treino. Então eu comecei a entender que estava sobrando para o agachamento, mas estava faltando para o terra. E aí eu comecei a sentar e falar, mas pô, por quê? Se eu estou fazendo um treino com cargas altas, estou dando o tempo de intervalo necessário, 2, 3 minutos. O GVT em si não é assim, né? Mas quando eu vou fazer isso, eu gosto de dar 2 minutos, 1 minuto e meio, para eu conseguir chegar ao final do treino. Só que eu não chegava ainda. E aí comecei a pesquisar, comecei a ler, falei, pô, é errado, por que que eu não estou chegando? Porque meu RM no terra era 180, pô, eu tentava fazer 5 RM, saía carga baixíssima, 120, por mais que o cálculo no papel, que a gente tem um cálculo que a gente faz em cima de um RM, batesse, no final do treino não batia. Eu comecei a entender que fisiologicamente o corpo muitas vezes ele não vai ter um aporte para sustentar um treino tão intenso. Até mesmo porque eu não sou um indivíduo avançado, eu não me considero avançado. Eu treino musculação há 5 anos mais ou menos, mas voltada à hipertrofia mesmo, querendo ganhar massa muscular, querendo ter um shape legal, fazem um pouco mais de 2 anos. Então, eu me considero ainda saindo do iniciante para o intermediário. Então, assim, quando a gente for pensar na, no volume total de treino, a gente tem que manipular essa carga. Porque se você quer fazer um treino, quero bater, meu dorsal é meu ponto fraco. Porra, beleza. O que você quer? Porque muita gente tem, o que eu vejo hoje, muita gente quer treinar com volume alto, realmente, só que esquece da carga. E aí você começa a ver aquele físico, principalmente dentro da academia, um físico mais balão, sabe? O físico parece que o cara tá cheio, tem músculo, só que tem muita água. Você não vê muita densidade, a pele um pouco mais fina, e não fina igual de um fisiculturista em si, mas fina assim, de você olhar e falar, pô, tem músculo ali, tá bem Percebe, né, velho? vascularizado, A você gente vê um... consegue perceber que o músculo Exato, realmente preenche a ponto de às vezes você identificar feixes de fibra, né?
Exatamente. Eu estava até conversando com um colega meu há uns dias atrás. A gente estava fazendo um treino de braço, bíceps e tríceps. E aí eu comecei a comentar algumas coisas que eu venho percebendo. O volume, ele é a chave principal. Mas, como eu disse, tem muita gente que esquece dessa intensidade. E aí um cara que eu adoro físico. Sem sombra de dúvidas, para mim é um dos melhores físicos da história. A genética do cara conta, com certeza. Mas o Dorian Yates, para mim, é um dos físicos mais sensacionais, cara. Porque eu olho o físico daquele cara e você vê uma rocha, você vê músculo mesmo. Por exemplo, eu gosto muito do físico do Jay Cutler também, mas eu vejo um físico mais balão, um físico mais cheio, e não um físico tão denso. Quando a gente vai olhar o treino do Jay e o treino do Dorian, são treinos diferentes. O Jay treinava com grande volume, o Dorian já treinava com uma intensidade mais alta. O Dorian não passava de 40, 50 minutos, ele relata, na maioria das coisas que eu vi sobre ele, né? Então eu comecei a ver, claro, eu nunca vi uma periodização deles, se eles faziam ciclo regenerativo, eu sei que no pós-campeonato eles não treinavam, mas no geral, o que eu vejo, o pessoal que esquece da intensidade, que pensa só no volume, são pessoas que até evoluem, mas chega até um certo ponto físico, parece que estagna. Ela não sabe manipular as outras variáveis. Perfeito, perfeito. E é que isso aí é bem individual, né, cara? Eu acho que talvez por isso existam tantas maneiras de se treinar, porque a gente percebe que desde a... E assim, eu vou falar sobre atletas porque para mim os atletas desde sempre eles trazem, entre aspas, novidades para a época que a gente descobre a partir do avançar da ciência que aquilo é realmente efetivo. E a gente vê que o Dorian treinava de uma maneira e o Dorian foi um fisiculturista revolucionário. E aí você pega o Coleman, que é quem procedeu o Dorian, e vê que o treino era praticamente diferente. O Coleman, se deixasse, ele comia ferro todos os dias na semana e mesmo assim ele conseguiu um físico mais impressionante para uma galera. Tem os fãs do Dorian, tem os fãs do Coleman, mas a gente vê que há uma disparidade enorme entre os treinos. O volume do treino do Coleman, sei lá se dá para calcular aquilo lá que ele fazia com carga e Era repetição. volume pra caramba, hein? E a gente vê o Dorian, era um cara ali mais contido, treinava, tinha aquela filosofia de que se você treinasse de verdade, dificilmente você conseguiria fazer 5 treinos na semana. Mas o Dorian trouxe um físico completamente de pedra, de rocha, onde ele esbanjava a densidade, mostrava detalhes que até então a gente não costumava ver. E a gente vê o Coleman, né, com um volume extraordinário e o que muitas vezes leva a galera a pensar, pô, se eu treinar igual o Dorian, talvez eu fique com aquele físico, cheio de detalhe, empedrado, pá, talvez o meu estilo de treino mais puxado para o Coleman acarretaria um físico um pouco mais volumoso e tudo mais. Até onde isso é verdade, Gabriel? Talvez isso não seja verdade, talvez seja. Até onde você acredita que um estilo de treino pode levar você a um determinado físico? Ou talvez é, treinar igual o Coleman pode ser que não deixe a galera. Claro que não vai deixar igual o Coleman, mas não leve a galera aos mesmos ganhos que o Coleman. E bem como para o Dorian, talvez treinar igual o Dorian não deixe você com o físico encaminhado para o físico do Dorian. Realmente existe essa variação, tem pessoas que vai responder melhor com intensidade maior, com volume menor. O que é que você pode falar sobre isso aí? Como você tinha falado no começo da sua fala, é bem individual. Por isso que quando a gente começa a estudar, a gente aprende muito sobre a questão da individualidade biológica. E realmente, cada ser é um ser, não tem o que se falar. E a gente vê isso na prática. Vamos fugir um pouquinho do bodybuilding, vamos fugir um pouco da Fórmula 1 da musculação. A gente traz para a realidade da academia. Eu sou um cara que gosto de variar, eu não gosto de treinar apenas só com volume, só com intensidade. Eu gosto de fazer minha periodização, eu gosto de treinar um período com carga alta, eu gosto de treinar um período com carga mais baixa, faço ciclo regenerativo e trabalho assim com os meus alunos também na academia. Cara, eu tenho uma média assim de... Eu sou instrutor, ainda não sou personal. Eu devo atender uma média de 100 alunos, vamos colocar aí no período da manhã.
Só eu, fora a outra professora. Cara, você vê respostas absurdas. Você vê cara que treina com alta carga, vai lá, trabalha com 6 a 8 repetições e o cara consegue ter um pump legal, que dificilmente eu com essa carga consigo, com 6 repetições. Não consigo ter pump, eu sinto o músculo travar, mas não sinto pump. Só que eu vejo cara que quando treina com 20 repetições tem o mesmo pump. Então é algo que a gente começa a se perguntar, porque aí entra muito na relação de hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmática. Miofibrilar é um músculo em si, mais, né, na verdade. É hipertrofia mais da fibra muscular. Sarcoplasmática, entre aspas, vamos resumir que seria o pump muscular, quando você aumenta o fluxo naquela região ali. E aí o que eu vejo, cara, que não tem algo específico, algo, não, esse cara aqui só vai responder assim, esse cara aqui só vai responder assim. Porque se você olhar caraca, como que é o nome do brasileiro lá? O Eduardo. O Eduardo Correia. Pô, você vê os treinos dele, é outro, outro mundo. Outro mundo. Só que se você pega. Eu já vi alguns treinos do Balestrin. Você pode ver que é um treino totalmente diferente. Só que são caras que eu vejo que tem um físico, lógico, não comparando um com o outro. Para mim, o Eduardo está disparado em relação ao Balestrin. Mas eu vejo que são físicos mais densos, sabe? Eu vejo que são formas de trabalho diferentes. Então, eu particularmente não consigo chegar aqui e falar para você, Igor, é, só volume, só intensidade. Eu vejo como uma caixa de ferramenta. Se estragou seu carro agora, e você precisa de uma chave específica, se você tem só uma chave específica, na verdade, talvez você não conserte o problema. Mas se você tem várias chaves, você consegue resolver. Então, o que a gente precisa aprender hoje é conseguir manipular todas essas variáveis, variar o volume, variar a intensidade, para cada pessoa, porque, como eu disse, eu mesmo não consigo te dar uma resposta, falar, não, só isso funciona, porque não tem, depende, como eu tinha dito lá no começo, como que o cara está comendo, está descansando, como que é a rotina dele, ele é atleta, usa recurso ergogênico, suplementa, não suplementa, tá com as vitaminas, os minerais em dias, tá com a flora intestinal legal, tudo isso vai depender. E se a gente for trazer para o mundo do bodybuilder, isso vai depender ainda mais, porque a gente vai ver a resposta do cara, vai ver ele realmente nasceu para aquilo, nasceu para ter um shape mediano mesmo. Perfeito, velho, perfeito. Esses dias eu tava conversando com o Big Bill, é um atleta que ele ficou em segundo lugar na categoria acima de 100 quilos, na competição que o Bruno Santos ganhou. E tinha uma coisa que ele falou que é bem interessante. A gente meio que foge um pouco do acadêmico agora, mas ainda assim levando em consideração tudo que você vê dentro da sala de aula. E o Big, cara, ele dá uma importância, cara, extrema ao treino, no sentido que ele foi um cara que não passou necessidade, mas assim, tinha dificuldade de manter uma dieta um pouco mais legal, sabe? Uma dieta um pouco mais completa. E ele dizia que sempre se manteve treinando, velho. Quando ele só tinha uma manga para comer durante o dia, quando ele, pô, não tinha o que comer, quando ele só tinha um clube social, ele se mantinha treinando. E ele dá o título de físico denso a partir de tudo isso que ele fez, apesar das dificuldades. E eu queria saber de você, dentro de um processo de ganho de massa muscular, você acredita que é 50-50 dieta e treino, é 100-100? Qual é a importância do treino, do estímulo para um cara conseguir um físico bem trabalhado, né? Desde a estética a padrões de competição. O que é que você acha? Qual a importância que você daria ao treino? Você acha que em porcentagem, em número, seria 50-50? Seria 100-100? Como é que seria isso aí? Aí eu vou voltar naquela parte que eu tinha te dito sobre a questão da individualidade. Por quê? Porque a gente vê que tem gente que, muitos alunos, o cara faz uma dieta
porcaria, não se alimenta, entre aspas, né? Não se alimenta direito, o cara mete o pé no final de semana, durante a semana, come adoidado. Só que quando o cara chega dentro da sala de musculação, ele se transforma, o cara treina de verdade. Então, eu acho que é muito individual, porque tem indivíduo que tem uma resposta ao treino sem dieta enorme. Conheço muita gente. Eu mesmo sou o contrário. Se eu não estiver me alimentando bem, se eu não estiver comendo bem, se eu não estiver calculando o que eu estou comendo, quanto eu estou comendo, quanto eu estou treinando, eu tenho um físico normal, como de qualquer pessoa. Então eu vejo que isso é bem individual. Mas, se eu for olhar num parâmetro geral, no parâmetro global, o treino sempre vai ser mais importante. Por quê? Se a gente for pensar em estímulo, a dieta ela vai te dar um estímulo bioquímico legal de você comer e fizer toda a sinalização. Porém, você não vai ter hipertrofia só comendo. Você não vai ter ganhar condição física, condicionamento físico só comendo. Então, dentre todas as variáveis, na minha opinião, o treino ele é o mais importante. Se eu Cara, for quer falar em um exemplo porcentagem, prático, velho? Eu posso dar um exemplo prático aqui nessa sua fala. Eu estagiei em hospital e eu estava dentro de UTI 2 a 3 dias na semana. E cara, na UTI funciona da seguinte maneira: a dieta do paciente ela é calculada a partir de peso estimado, altura estimada, porque na maioria dos casos é difícil você fazer a medição e o peso do paciente por estar em UTI, né? E às vezes por estar acamado, às vezes por fazer uso de ventilador mecânico, estar super sedado. E cara, tem paciente que quando a gente calcula, no final é necessário um aporte calórico extremamente alto. Vamos supor que chegue a 2 gramas de proteína por quilo de peso. E você sabia que isso não é ofertado, cara? Não é ofertado, primeiro porque muitas vezes os hospitais não têm condições. Segundo, porque muitas vezes o peso estimado ele varia bastante, principalmente quando o paciente ele está muito inchado. Então é aquele peso que hoje o paciente pode estar com um peso, amanhã pode estar 5, 10 quilos a menos. E terceiro, Gabriel, porque os fisioterapeutas dizem que o estímulo que eles conseguem fazer num paciente acamado em UTI não é suficiente para o corpo fazer síntese proteica e absorver aquela proteína. Então, dentro desse exemplo clínico, a gente vê a sua fala, a gente vê que vai depender de diversas variáveis, mas principalmente do estímulo. Na UTI, se você não tem estímulo, a partir de um trabalho com fisioterapeuta, você não consegue absorver pelo menos o mínimo da quantidade de proteína que você teria que ter dentro daquele caso para que seu corpo mantenha as funções fisiológicas e recupere seu estado de saúde. E pela sua fala, no treino é da mesma maneira. Caso a gente tenha aquela dieta, entre aspas, perfeita e a gente não tenha o estímulo certo e necessário, a gente acaba que não molda o físico para aquilo que a gente imagina querer, não é isso? exatamente. Eu até brinco com alguns colegas meus. Eu falo que o treino é quem abre a porta. Vamos imaginar que você tem uma porta aí de 1,80 por 1,20. O treino em si, eu vejo ele como se ele expandisse mais essa porta. Ao invés da porta ser 1,80 por 1,20, ela vai ser 2 por 1,40. E aí, com o tempo, ela vai te dando uma capacidade maior de retenção de nutrientes. Então, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Por quê? Porque não adianta eu vir comer tudo bonitinho e sentar. É igual o pessoal fala muito sobre tomar hormônio. Pô, se eu tomar hormônio, eu vou crescer. Se eu tomar... Beleza, toma e fica em casa então. Vê o que vai acontecer. Não é assim que funciona. Não adianta. O treinamento, ele é o carro-chefe. Esses tempos atrás eu tava dando uma estudada, e aí também sempre acompanho o Mose, né? E aí eu vi ele falando sobre um trabalho do Brett Schoenfeld, que é um cara que vem fazendo muita pesquisa boa. Ele fez até uma pesquisa sobre o tema, né, que a gente está falando, sobre volume de treino. E aí ele fala que para você ter hipertrofia, você precisa de 3 elementos: treino, para sinalização, aminoácido e insulina. É o que vai fazer diferença. Porém, se você não dá esse estímulo do treinamento,
Você vai ter insulina na corrente sanguínea e aminoácidos, você vai fazer. Porque quando a gente fala em síntese proteica, a gente não fala especificamente em hipertrofia muscular. Que proteína você usa para fazer? Pele, unha, cabelo, Perfeito. vários tecidos, não só massa muscular. E pensando em insulina, se a gente come qualquer tipo de carboidrato, a gente tem uma certa liberação de insulina. Mas se não tem o estímulo, se o cara comer além daquilo que o corpo dele consegue usar, vai começar a estocar. Simples. Então, eu vejo que o treino, ele dá esse suporte para que essa insulina e esse aminoácido entre dentro da célula muscular, para fazer a síntese proteica. Caso contrário, às vezes você vai continuar na mesma ou até vai piorar sem o estímulo do treino. Perfeito, velho. Então, pelo que a gente conversou até agora, eu acredito que o planejamento ele realmente tem uma importância enorme, né? E que se a gente não tem esse planejamento, se a gente não está completamente atento a tudo que a gente faz, desde o que a gente come ao treino que a gente realiza dentro da sala de musculação, fica difícil identificar qual o estímulo correto para você. E eu acredito que é principalmente aí que entra um profissional para auxiliar uma pessoa que está buscando uma estética um pouco mais legal, que está buscando uma saúde um pouco mais legal, ou que está buscando que seja um físico aprimorado para uma competição. O profissional ele sabe identificar as mais diversas variáveis e principalmente com a experiência que o profissional tiver, ele vai conseguir identificar qual estímulo foi melhor para aquele aluno, né, cara? E eu acredito firmemente que treinar com um profissional, velho, ele é completamente diferente de treinar sozinho e eu sinto essa diferença em mim hoje. Hoje eu me sinto mal, entre aspas, em treinar só, porque eu sei que com uma pessoa ali do meu lado, o meu desempenho seria extremamente maior e principalmente porque quando eu estou treinando, eu estou tão ligado no peso que existem momentos que eu deixo passar despercebidos informações extremamente importantes, né? E é aí que entra um profissional experiente para identificar essas informações e fazer com que eu consiga render ainda mais no meu treino. Então eu queria que agora, Gabriel, você desse uma resumida aí rápida sobre volume de treino e algumas dicas que você daria para o pessoal para que a gente faça uma síntese de tudo que a gente conversou até agora. Manda bala. Então vamos lá. Indivíduo iniciante, que normalmente eu gosto de trabalhar, seria um volume mais ou menos entre 10 a 15 séries semanais, dependendo do grupo muscular. Grupo muscular pequeno, como bíceps, tríceps, de 6, no máximo estourando 9 séries, ainda mais um indivíduo iniciante, às vezes não vai chegar nem nisso. Indivíduo intermediário, eu gosto de trabalhar já entre 8 e 10 séries para músculo pequeno e no máximo 20 séries para músculo grande. E cara, indivíduo avançado, eu gosto de massacrar, sem tempo ruim. Porque você vai ter que fazer muita variação no treino dele para ele continuar tendo uma resposta. A principal dica que eu dou para o pessoal hoje é busquem periodizar o treino de vocês. Eu vejo muita gente que não faz essa periodização e acaba errando, acaba ficando muito tempo em estado de overreach, o corpo não se recupera, não entende por que, que não tá tendo evolução. Então, busquem periodizar. Normalmente, como eu trabalho numa sala de musculação, fica difícil fazer a periodização de 100 alunos, é meio complicado. Mas uma maneira que eu gosto de trabalhar com os meus alunos é fazer um período de carga bem alta, alta no sentido de 5 repetições, 6 repetições, 4 repetições, um período que eu vou trabalhar com 10, 15 repetições, um período que eu vou trabalhar com 20, e vai ter um período que eu vou mandar o cara descansar. Ele treina 5 vezes na semana, vai treinar 2, vai treinar 3, vai dar um pouco de foco no cardio. Então, pessoal, comecem a calcular o volume de treino de vocês, ver a quantidade de série, comecem a manipular a carga do treino de vocês. Uma dica que eu posso deixar também faz uma periodização, a gente chama de periodização ondulatória. Eu gosto muito de fazer também comigo, às vezes. Por exemplo, tenho que dar foco no meu quadríceps, principalmente falando por mim. Então, o primeiro treino da semana, treino bem pesado, tanto com volume quanto com intensidade. Porém, no segundo treino da semana, eu reduzo as cargas,
trabalho com uma quantidade de repetição mais alta, por quê? Aí a gente entra naquela questão que eu tinha falado sobre hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmática. Eu enxergo assim pelo que eu estudei. Então, quando eu trabalho com cargas maiores, até 8 repetições, eu sinto, como eu disse, eu não sinto um pump muito grande, mas eu sinto que a minha perna fica cheia no dia seguinte. Já no segundo treino, é para fazer, entre aspas, uma recuperação, para manter o fluxo sanguíneo e conseguir manter um pump legal. Eu consigo manter o músculo mais cheio. Então, a dica que eu posso deixar para vocês é: cuidem bem da periodização, calculem o volume e bora treinar, porque só cresce quem treina. E se quiser mais informação sobre isso, o Instagram do Gabriel vai estar lá esperando todos vocês. Gabriel, seu Instagram mais uma vez? Meu Instagram é Gabriel Rodrigues, Gabriel com 2A, Gabriel Rodrigues. Qualquer dúvida, estou à disposição para tirar dúvida, para aprender também, porque dúvida é o que não falta. Quanto mais eu estudo, mais dúvida eu tenho, mais tempo na cadeira tem que ficar. Então, quem precisar, é só chamar, estamos à disposição. Então é isso aí, rapaziada. Estamos finalizando aqui. Eu queria agradecer de coração ao Gabriel pela disposição. É sempre muito bom estar com ele, fazendo esse bate-papo bem legal. E é sempre muito bom, acima de qualquer coisa, compartilhar conhecimento e experiência, que eu acredito que dessa maneira a gente consegue evitar que muita gente faça bobagem e errem nos mesmos pontos que a gente já veio a errar. Então, eu espero que vocês realmente tenham gostado desse podcast. Claro, tem muita coisa errada ainda, tem muita coisa para melhorar. Podem ter certeza que eu e a galera que vai participar vai realizar isso aos poucos, porque ainda somos inexperientes, mas o progresso ele é eterno em todas as áreas da vida, beleza, rapaziada? Então é isso aí. Para quem está assistindo aqui no YouTube, não esquece de deixar um like, deixar um comentário. Se tiver alguma dica, esse é o momento. Os comentários estão abertos aí embaixo. Se você já é inscrito no canal, ative as notificações para que você seja notificado e consiga assistir nossos podcasts e vídeos sempre que sair. E se você está em alguma outra plataforma, não esquece de avaliar nosso podcast, beleza? Então, Gabriel lá no Instagram, vocês encontram no meu Instagram, só pesquisar lá Gabriel, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar bem rapidinho. De resto, @culturismodc, informação, conhecimento, muita coisa boa para vocês lá, tanto sobre o esporte quanto sobre nossas áreas de estudo, nutrição, educação física. E aí eu pretendo trazer fisioterapeutas e muita gente boa para estar sempre participando aqui com a gente, beleza? Então vamos ficando por aqui. Gabriel se despede da galera, deixa seu muito obrigado. Valeu, galera. Valeu, Igor, pela oportunidade. Espero ter acrescentado com você aí. Com certeza, fazendo minhas anotações aqui, eu criei mais dúvida e mais vontade de estudar. Espero ter ajudado aí. Como eu disse, qualquer dúvida a gente está à disposição. Valeu, galera. Boa noite. Até mais. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço e sempre meu direct, o WhatsApp, o Instagram está aberto para vocês praticamente 24 horas por dia. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.